Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui no nosso seminário de Políticas Linguísticas Críticas, Diálogos com a América Latina. Então, esse seminário, né, na sua quarta edição, tem sido aí organizado pelo Grupo de Políticas Linguísticas Críticas e Direitos Linguísticos, que está sediado na Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, e essa edição especial está sendo coordenada aqui, né, por mim, professora Cristine Severo, pela professora Maria Luísa, que está aqui do meu lado, mas a gente tem também uma comissão aqui organizadora, formada por vários colegas, né, o Alexandre, da Unilab, que esteve conosco ontem no GT1, professora Nívia, que esteve hoje conosco no GT2, a professora Janine, que estará amanhã no GT3, nosso colega Leonardo, que estará na mesa hoje, a nossa colega Letícia, que está aqui conosco, nossa querida colega Carla Paza, que está na Argentina. Então, temos aí uma comissão de vários colegas atuando. Deixo aqui já meu agradecimento para todas e todos. Estamos felizes aí que vocês estão participando ativamente, continuem participando. E deixo aqui especialmente meu agradecimento à professora Maria Luísa, que é responsável por toda essa arte do evento. Então, se o evento está bonito, está belo, né? Pela organização, pelos contatos, pela precisão, né? Enfim, muito dessas virtudes, né, tem a ver com o capricho, a dedicação e a responsabilidade da professora Maria Luísa. Bom, então agora esse momento é o momento de celebrar lançamentos de livros. Eu vou passar a palavra, então, para Maria Luísa, que vai conduzir, né, esse momento enfim, lançamento, e depois os autoras, a autora Letícia, o autor Luan, e nós aqui também vamos falar um pouquinho dos livros. Tá bom, gente? Deixem aí os registros, comentários, perguntas de vocês no chat. Enfim, a gente vai disponibilizando o link dos livros também para quem tiver interesse em acessar. Luísa, passo a palavra aqui então para ti. Ah, além de, também gostaria de acrescentar, além do que a Cris já falou, gostaria de acrescentar, desejo uma boa tarde a todos inicialmente, né, a todos e todas aqui presentes. Agradeço a presença da professora Letícia, do professor Luan Corol. Agradeço a Cris pela confiança e parceria nessa organização do evento, e todo o apoio que ela tem dado ao longo dessa trajetória. É um evento muito inspirado também na capacidade de trabalho da Cris, que é incrível. A Cris também é uma pessoa bastante organizada, uma pessoa muito boa de se trabalhar, uma pessoa com quem a gente tem uma sintonia muito bonita, né? Então, eu agradeço bastante a Cris também por essa oportunidade, por estarmos aqui, pela confiança no meu trabalho. Além dos colegas que a Cris mencionou, a gente também tem na comissão organizadora o professor João Lagares, né? Temos o professor Bernardo, lá de Angola, e temos também a professora Kelly Day, lá da UF, da Universidade do Oeste, do Estadual do Oeste do Pará, né? Amapá, desculpa. Ah, então, com relação ao lançamento de livros, é um momento ímpar. Nós, como a Cris já sinalizou, nós tivemos dois momentos, aliás, três momentos bastante bonitos ontem, com a mesa sobre diversidade. Hoje nós tivemos um momento bastante interessante, com ricas trocas de estudos na mesa do período matutino. Logo mais teremos uma mesa também sobre questões linguísticas, que vai ser mediada pelo nosso colega Leonardo. E aí esperamos contar com a presença de todos, porque o evento, de fato, está trazendo muitas contribuições significativas e formas de a gente repensar muitas das questões de políticas linguísticas, questões de ensino, etc. Agora, então, eu apresento um PowerPoint em que eu trago um pouquinho de cada uma dessas obras, em que nós temos a alegria de lançar hoje, né? A primeira delas é a obra Políticas Linguísticas Educacionais, Teoria e Prática, cuja organização é da professora Cristine Gorski Severo e de Maria Luísa Rosa Barbosa, e foi publicado pela editora Letraria em 2025. A professora Cristine Gorski é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, associada a 4, e docente do programa de pós-graduação em Linguística da UFSC e do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas.
Também é bolsista do CNPq nível 2, membro da coordenação do REM África e líder do grupo de pesquisa Políticas Linguísticas Críticas e Direitos Linguísticos. Atualmente é membro do Comitê de Políticas Públicas da Associação Brasileira de Linguística, Abralim. Além disso, vale mencionar que a professora Cristine tem inúmeras publicações, tanto de artigos científicos quanto de livros, organização de livros, tanto no Brasil quanto no exterior. A Maria Luísa Rosa Barbosa atuou como professora substituta do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, foi professora formadora do FNDE, professora conteudista CAPES, designer educacional no Nantec UFSC e assessora de linguagem no NUT UFSC. Atualmente integra a equipe docente do curso de Letras Português, ofertado na modalidade à distância pela UAB UFSC, e ministra a disciplina Gramática do Português 3. Pesquisadora do grupo Políticas, é mestre em Linguística e doutoranda em Linguística pela UFSC também. Ah, neste livro, as autoras, tanto os autores e autoras convidadas, que são pesquisadores do Brasil, da Itália, o enfoque incide sobre questões caras à área de políticas linguísticas educacionais, como questões macro de gestão, concepção de linguagem e políticas educacionais, até a microesfera escolar, que envolve a relação entre professores, estudantes, gestores e comunidade, as práticas de ensino e aprendizagem em sala de aula e a formação subjetiva de docentes e discentes. Os textos presentes nesta obra incluem os seguintes temas: autoria, leitura, inclusão, formação antirracista, educação na fronteira, educação intercultural indígena, educação bilíngue de pessoas surdas, educação linguística decolonial, educação como prática de liberdade, papel do professor como agente político e parcerias institucionais Sul-Sul. O livro está disponível para download gratuito no site da Livraria e também no site do Grupo Políticas. O livro conta ainda com o prefácio do professor Marconi, da Penn University, e tem o pós-fácio assinado pelo professor Alexandre Conda Silveira, da Unilab. Agora eu convido a professora Cristine para falar um pouquinho do processo de edição desse livro e publicação. Então, obrigada, Maria Luísa. Esse livro, ele é resultado, né, enfim, da organização de dois eventos nossos aqui. Primeiro encontro de políticas linguísticas educacionais. O primeiro encontro rendeu uma publicação em diálogo com colegas, né, africanas e africanos, e esse aqui seria a segunda publicação, também aí trazendo uns trabalhos principais apresentados no segundo encontro de políticas linguísticas educacionais. Aliás, os dois encontros estão todos disponíveis no canal do YouTube do grupo. E aí a gente tem alguns trabalhos principais que foram apresentados, né? Além de outros trabalhos também, outras e outros colegas que foram convidados. Bem, nesse livro, a gente tem tanto a, digamos assim, abordagem das políticas linguísticas educacionais, discussões teóricas, metodológicas, também temos estudos de caso, temos diálogos aí com contextos sul e sul, né, especialmente contexto da China, contextos africanos, como por exemplo em Moçambique. Eh, Temos também reflexões sobre, né, a dimensão estética da linguagem, sobre o papel da autoria. Destaco aqui, por exemplo, a escrita da professora Célia Antonassi Ramos sobre, né, os afetos e a dimensão artística, né, especialmente visual também. Destaco também aqui a escrita e o empenho, o texto da Érica Salatini, da Universidade Federal da Bahia, que também, né, faz um diálogo com a dimensão estética. Enfim, tivemos também parcerias aqui outras, professora Maria Cecília Magalhães, nossa colega da PUC de São Paulo, a professora Cissa, né, que traz educação em políticas públicas, juntamente com a sua colega Sueli Fidalgo. Também destaco aqui uma reflexão muito pertinente sobre políticas de leitura e de letramento, especialmente no artigo assinado pela nossa colega Luzmara Isso. Cursino, né, da UFSCar, juntamente com Laura Mariano. O texto, né, se intitula Juntos pelo Livro, Segmento Livreiro, Pandemia e Política.
Outros autores, outras discussões incluem aqui o texto assinado pela Emanuele Kreuer, da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com as professoras Angelise e Eliana Sturza, sobre o professor Agente, né, glotopolítico, e também aqui o texto da Charlene Bezerra, da Universidade Federal de Rondônia, sobre a formação do professor de língua materna, um olhar para a matriz curricular de um curso de letras em contexto de fronteira. Por fim, aqui só para sinalizar, né, as autorias, o livro também traz uma reflexão sobre o contexto indígena, contexto da Beatriz de Oliveira, especialmente contexto indígena Mimbiá-Guarani, de Santa Catarina, refletindo sobre aspectos da escola indígena, no tocante à mobilidade e trocas culturais. Destaco também o texto da professora Samima Patel, nossa colega da Universidade Eduardo Mondlane, uma referência, né, nessa universidade. A nossa colega Letícia aqui conhece bem os trabalhos da professora Samima também, que contribuiu com uma reflexão bastante crítica sobre a situação da educação bilíngue em Moçambique hoje. Esse texto, assinado pela professora Patel, tem parceria, né, aí com o colega Patrício. Jonassi, da mesma universidade, perdão, do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação de Moçambique. Bom, esse é um panorama completo, mas a gente ainda tem aqui, né, digamos assim, mais dois autores internacionais ou contextos internacionais. Um eu já falei, né, o contexto da China, do ensino do português na China, assinado pelas colegas Ana Cláudia Elterman, que é professora na Universidade de Pequim, de português, e a Fan Xiang, também na mesma Universidade de Pequim. Ambas vão falar sobre o ensino de português na China, e destaco ainda o texto escrito pelo pesquisador Giovanni Perillo, né, pesquisador italiano, que escreve sobre estereótipos, preconceitos e sedimentações coloniais, a partir da perspectiva de um professor italiano que busca descolonizar o ensino, né, no contexto das artes, da educação básica na Itália. Esse texto foi traduzido, né, para o português pela nossa colega Érica Máfia, Érica Salatini, né, que participou do evento, e foi revisado pela Maria Luísa. Bom, essa é uma visão panorâmica do nosso livro, né? O pós-fácil foi feito pelo nosso colega Alexandre Cohen da Silveira. São todas convidadas e todos convidados, né, a acessarem o livro gratuitamente. Ele está disponível tanto na editora Letraria como na página do Grupo de Políticas Linguísticas Críticas. Conta também com uma bela apresentação feita por mim e pela Maria Luísa, né? A gente espera que esteja bela mesmo essa apresentação, e com um capítulo inicial escrito por nós, intitulado Paulo Freire, as políticas linguísticas educacionais, da educação como prática de liberdade. E aí o Paulo Freire, né, assumindo esse lugar central, especialmente porque o subtítulo do livro busca articular teoria e prática, né? Então, de forma panorâmica, é isso sobre esse livro. Deixa aqui o nosso agradecimento a todas e todos que participaram, né, da escrita desse livro, do evento, especialmente, né, da segunda edição do evento. E fica um incentivo aí para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o contexto das políticas linguísticas educacionais. Então, volto aqui a palavra para minha colega Maria Luísa. Muito obrigada, Cris, pela belíssima explanação. Agora eu passo então para o nosso segundo lançamento, que é o livro Linguagens e Educação para as Relações desculpa, Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, produzido pela professora Letícia Calponso, esse livro foi publicado pelo Grupo Políticas e pela Caroba Edições em 2025. A professora Letícia é docente da Universidade Federal do Rio Grande e do Programa de Pós-Graduação de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa. Atua como pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Rio Grande, NEAB-FURG. Coordena o projeto Escritas Afirmativas, repositório digital da produção de conhecimento de estudantes universitários indígenas e quilombolas. Ah, agora eu passo a palavra à professora Letícia, que vai nos contar um pouco sobre o processo de criação, edição e publicação deste livro. Cris, pode
Desculpa, estava mudo o microfone. Muito boa tarde. Muito obrigada, Maria Luísa. Boa tarde, Cris, Luan, e a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui lançando, Passar né? para o próximo slide? Pode, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Queria destacar que esse livro, assim como o outro livro, né, dessa coleção, são duas cartilhas gêmeas. É, Foi uma iniciativa que nós tivemos devido à Lei 10.639, né, uma lei federal da educação de 2003, que já está completando 22 anos, né, que é a lei que obriga as escolas de ensino básico ao ensino de cultura afro-brasileira e africana nas escolas do ensino fundamental, né, e médio. E eu e a Cris, né, conversando muito dentro do nosso grupo de pesquisa, é, resolvemos elaborar um material que se destina principalmente para estudantes da área das linguagens, né, estudantes do curso de letras, licenciandos, mas também para a formação continuada de professores da rede básica de ensino. Né? Ele é um livro que vem para livro ou cartilha, como a gente chama, né? Que vem para ser uma bibliografia auxiliar na aplicação dessa lei. A gente sempre fala, né, que lei é algo que é obrigatório, né? Não é algo que a gente escolhe se segue ou não, se aplica ou não, mas nós temos um problema que essa obrigatoriedade da Lei 10.639, ela não necessariamente corresponde a uma efetiva aplicação dessa lei, por várias razões, né? É, uma delas é a falta de materiais didáticos adequados, né, ou materiais de formação para esses licenciandos, né, para aplicar essa lei na área das linguagens. Então, a gente também encarando aqui como um gesto de política linguística crítica, é, elaborou essas cartilhas com esse intuito, né, com essa intenção, né, de ser um material que possa auxiliar nessa área os docentes, né, a trabalhar com as questões dos estudos para as relações étnico-raciais no ensino básico, né? Esse trabalho contou com um trabalho de pesquisa, né, dos nossos bolsistas de iniciação científica, é, o Gregório, que é angolano, né, a Jéssica das Graças também, que é a brasileira, e fizemos, então, esse trabalho aqui em conjunto para lançar a cartilha. Os conteúdos, pode passar para o próximo slide. Então, este volume, que é voltado para as questões da cultura afro-brasileira, né, relacionada à linguagem, é, os capítulos estão divididos em quatro, né, são quatro capítulos, o livro está dividido em quatro capítulos. O primeiro vai fazer uma reflexão sobre a própria lei, né, então, desde as motivações históricas, um percurso histórico de como ao longo da história mais recente do Brasil, o movimento negro construiu, com muita luta, né, essa possibilidade, né, da Lei 10.639, todos os desafios encontrados, né, entre eles a ausência de componentes curriculares nos nossos cursos de licenciatura, disciplinas, bibliografias, orientadores voltados, né, para essa temática, para essa linha de pesquisa, de estudos, é, e aí a gente tentou aqui, né, nesse volume, fazer um vínculo da lei com o estudo
na área de linguagens, né, na nossa área, né, então as contribuições da linguística aplicada, da sociolinguística, da política linguística, dentro da questão racial no Brasil. No capítulo 2, a gente faz muito em homenagem, de uma certa forma, a professora Ieda Castro, né, as influências africanas no português brasileiro, então, buscando essas origens, essas raízes, tanto do tronco banto como iorubá, e temos também um subcapítulo sobre os africanismos no Brasil, né? O capítulo 3, ele fala das comunidades quilombolas, né? Essas comunidades desde a sua origem, como foram formadas os quilombos, né? E a luta, a grande luta pelos direitos dessas comunidades no Brasil de hoje. No capítulo 4, é um capítulo em que se fala mais sobre corporalidade, subjetividade e currículo, então tem questões sobre o corpo negro, como ele é representado nos livros de história do Brasil, na literatura, toda a questão da estética, né, negra em sala de aula. Então, ele é um livro que ele busca, ao mesmo tempo, com uma linguagem simples, uma linguagem acessível, né, abrir, assim, dentro de cada uma dessas temáticas, possibilidades também de trabalho nas escolas, com os estudantes, mas também abre brechas para aprofundamento, né, e tem uma bibliografia bem vasta no final do volume, assim, que com sugestões de leituras para que se possa aprimorar esse trabalho inclusive interdisciplinarmente com outras áreas do conhecimento, né, com as disciplinas de educação física, de história, de geografia, de artes, que também devem contemplar essa mesma lei na escola básica, né? Então, é um convite aí a todos, né, os docentes que atuam nos cursos de licenciatura em letras, né, para darem uma espiada aqui nesse material, para divulgarem entre seus alunos. Ele é um material disponível, né, em PDF, online, é possível trabalhar em sala de aula, em disciplinas como sociolinguística, política linguística e outras, né, história da língua portuguesa, história social da língua portuguesa, é, ainda que não haja uma disciplina específica, né, voltada nos cursos de letras, na licenciatura para a educação das relações étnico-raciais, nós temos outras disciplinas, né, em que podemos tratar e trabalhar com a contribuição, então, dos povos africanos na formação do nosso português, na história social do português brasileiro. Então, era isso, né? Eu acho que o material está muito bonito, uma pena que a gente não tem aqui mais as imagens, mas ele é muito ilustrado, né? Ele é um material que ficou lindo, assim, modéstia à parte, a diagramação né, e as ilustrações. Então, os dois volumes são muito bonitos, muito atrativos, eu acho, para os nossos estudantes. Então, fica aqui o convite para, ó, a Cris está mostrando ali. Ele é um livro que acabou ficando muito bonito, né? Assim, gente, e principalmente eu acho que tem uma questão aqui que é um acesso bastante democrático, né? A gente pode mandar, enviar o link, é possível trabalhar, os alunos podem ler em vários suportes, em vários formatos, então é um livro que também tá fácil, está muito acessível, né? Fácil de acessar. Foi um grande prazer ter trabalhado. Eu sempre digo, né, que a educação antirracista é um compromisso de todos nós. Eu acho que não é necessário que nós sejamos do movimento negro ou que sejamos pessoas que, né, que tenhamos uma atuação mais política dentro, né, da luta antirracista. Eu acho que todo professor, seja branco, seja negro, seja pardo, né, de que etnia for, tem esse compromisso para uma educação antirracista
no Brasil, e como já dizia Angela Davis, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, nós precisamos, nos cursos de letras, fazer essa atuação mais, enfim, mais fortemente junto aos nossos estudantes, né, porque se trata, assim, de um compromisso político, o combate ao racismo também nas linguagens, né, então, nosso compromisso político aqui é ter feito um material que pode ajudar nessa empreitada aí. É isso. Muito obrigada. Está fechado o teu microfone, Maria Luísa. Muito obrigada, professora Letícia. De fato, o livro está belíssimo, ricamente ilustrado, foi feito com capricho, um trabalho belíssimo pela equipe da Caroba, que está de parabéns por essa bela produção, e a professora também pela iniciativa de viabilizar esse conteúdo tão significativo para todos os docentes que estão atuando, principalmente na educação básica, né? Agora, eu falo então um pouquinho do livro Linguagens e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Línguas e Culturas Africanas, cuja autoria é da professora Cristiane Gorski Severo e do professor Gregório Titutumia. Não sei se pronunciei corretamente. A professora Cristine é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina e docente do programa de pós-graduação em Linguística e do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, ambos da UFSC. Bolsista do CNPq nível 2, membro da coordenação da REM África e do líder do grupo Políticas. Também integra o Comitê de Políticas da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, e tem inúmeras outras publicações, tanto no Brasil quanto no exterior. Gregório é de Angola e falante da língua quimbundo como língua materna, é graduado em Letras Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Foi bolsista PIBIC de 2021 a 22 na UFSC, integrou como bolsista o projeto de extensão Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, uma iniciativa do CCE Comunidade da UFSC. Atualmente realiza mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Agora, então, eu passo a palavra tanto à professora Cristine quanto ao professor Gregório, que vamos contar um pouquinho do processo de produção desse lindo material. Obrigada, Maria Luísa. Então, eu chamo aqui o colega Gregório, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse livro. Então, como a Letícia havia mencionado, essas duas cartilhas, elas são fruto, né, de um projeto institucional que recebeu o apoio do CNPq, que é esse projeto sobre políticas linguísticas educacionais, né? Então, assim, a gente né, tem esse grande guarda-chuva aí, que englobou tanto essas duas cartilhas como os dois livros, né? Um deles a gente lançou hoje sobre políticas linguísticas educacionais e os dois eventos sobre políticas linguísticas educacionais. Então, reiterando a fala da Letícia, é um compromisso nosso, né, de quem tem trabalhado aí com políticas linguísticas, do nosso grupo de políticas e direitos linguísticos, com a educação, né, com uma formação antirracista, uma formação crítica e que seja sensível a questões que envolvem direitos linguísticos, inclusão, acessibilidade, enfim, tantos outros temas e pautas, né, que são tão caros para a nossa área de políticas linguísticas. Enfim, então a Letícia apresentou a cartilha, né, que ela organizou, escreveu, foi a autora aí principal, que contou, né, com apoio de pesquisa também de nossos bolsistas. E essa segunda cartilha, intitulada, né, Línguas e Culturas Africanas, visa justamente trazer um pouco, né, de forma ainda que didática e bastante panorâmica, da realidade linguística, na verdade, multilingüe, do continente africano, né? Na verdade, a gente sabe que a África é um continente muito rico, muito potente, que tem internamente muita diversidade.
Então, a gente fez alguns enquadramentos, alguns recortes, iniciando aí com uma visão panorâmica e depois alinhavando com os países onde o português é língua oficial e nos dedicando um pouco mais de atenção ao contexto angolano, especialmente pela relação histórica, né, que Brasil e Angola têm. E pelos laços históricos, né? A Letícia comentou o trabalho da Ieda Pessoa de Castro, que é esse grande nome, né, de uma pesquisadora que desde os anos 60 tem se dedicado a investigar as heranças das línguas africanas na formação do português brasileiro, e ela vai trazer justamente esse ponto, né, que as línguas banto, né, teriam tido uma grande, a principal influência aí nesse repertório linguístico, cultural, do Brasil, né? E aí ela usa o termo africanias, né, Letícia, para encobrir esse grande repertório linguístico-cultural. E dentro do universo banto, a língua quimbundo, né, que é uma língua, uma das línguas nacionais de Angola, teria tido aí, digamos assim, a grande influência. Então, a relação histórica com os países africanos é inquestionável e ela é presente no nosso dia a dia, né? Nas nossas línguas, nos nossos cantos, nas nossas narrativas, nos nossos provérbios, na oralidade do português brasileiro. Então, brevemente é isso. A cartilha também ela está disponível para download. Antes de falar mais detalhes da cartilha, eu queria chamar aqui o colega Gregório, que fez a pesquisa também, né? Trabalhamos conjuntamente. Gregório, eu vou te passar a palavra, a gente quer te ouvir também e ouvir a tua experiência na construção aqui, né, desse material. Será que a gente consegue? Opa, Agora eu. Vocês conseguem me ouvir? Estão me vendo? perfeitamente. Tá. Estão me vendo também? Perfeitamente. Estamos sim, Gregório. É. Obrigado. É com imenso prazer, na verdade, né, que chegou esse dia maravilhoso, que já faz uns 2 anos atrás, né, que a gente estava na construção maravilhosa dessa cartilha, né. Para mim, essa cartilha representou muito a minha vivência como estudante e bolsista estrangeiro no Brasil, né? Relatamos também algumas realidades eh, no modo de ensino, com o intuito de desconstruir e, ao mesmo tempo, construir alguns preconceitos relacionados às línguas africanas, né? Fizemos aí a menção do Umbundo especificamente, trazemos alguns provérbios que têm sido para muitos angolanos um método de ensino cultural, social, por meio da literatura oral. Então, sintetizamos essa importância e acreditamos que no momento da leitura, quando o pessoal interessado for usufruir da leitura, vai perceber muito bem a nossa ideia de trazermos esses provérbios que são de Angola, né? Foi com muito prazer ter estudado sobre línguas, sobre histórias da língua, sobre esse intercâmbio Brasil e Angola por meio das línguas. Então, para mim é isso, né? Representa muito, acredito que será útil para os futuros professores também, né, de língua portuguesa. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade e pela fala. Obrigada, Gregório. E lembrando que o Gregório é falante, né, do Umbundo como língua materna, né? A mãe do Gregório fala Umbundo como língua materna. Fez um trabalho belíssimo de conclusão de curso sobre o contexto educacional da região de Benguela, da província de Benguela, ao sul de Angola, né, Gregório? Você quer falar um pouquinho sobre essa motivação linguística? Exato, exatamente, professora. Assim, eu venho de um contexto multilingüe,
né? A minha região, a gente fala especificamente a língua Umbundo. Tem outras regiões que falam Quimbundo, o Chokwe, o Nhaneca, Humbi e outras línguas, né? Mais de 10, 15 línguas em Angola. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu e a minha mãe só conversamos em Umbundo. Resistimos um pouco no português, mesmo sendo língua oficial. A gente, na nossa comunicação, no dia a dia, a gente se comunica em Umbundo, né? E foi a partir daí que eu pensei em escrever sobre a língua Umbundo, né? Porque é uma língua que foi excluída do sistema de ensino a partir do período colonial e pós-colonial. Está tendo uma resistência ainda até hoje. Tem alguns estudiosos também dessa área, está tendo bastante, assim, né? E que evidenciam ainda esse desafio de inclusão da língua nacional, especificamente Umbundo, no sistema de ensino de base em Angola, né? Tem alguns programas já desse fomento e é isso. Eu acredito que o estudo que eu fiz também motivou alguns outros estudos, porque eu recebo também consulta de uns estudantes da Universidade de Agostinho Neto, a Universidade lá de Angola, que têm interesse em saber mais os livros, né? Apesar de alguns problemas que ainda nós temos de repertório, de base de dados oficiais disponíveis assim nas plataformas digitais, mas nós temos alguns materiais físicos que não tem disponível na internet, mas temos em casa, né? Inclusive, minha mãe tem uns livros lá, bem interessantes da literatura, das línguas, e inclusive também tem a Bíblia em língua Ubuntu. E é isso, né? Essa é a minha realidade e que me motivou ainda mais e que me motiva a pesquisar, a falar sobre as línguas nacionais, em específico a língua Ubuntu, nessa esfera educacional. Perfeito. Então, o Gregório levou a mãe dele para o ativismo linguístico, né? Ou foi a mãe do Gregório que trouxe o Gregório para o ativismo linguístico. E o Gregório está, né, como pesquisador no seu mestrado em educação na Universidade aqui estadual de Santa Catarina. Esperamos que ele retorne para a UFSC, para as políticas linguísticas no doutorado, para dar continuidade, né, todo esse comprometimento do Gregório com a educação bilíngue, com a luta, né, dos nossos colegas, das nossas colegas africanas e africanos pela educação bilíngue nos países africanos. Fica aqui nosso registro, meu agradecimento à parceria com o Gregório. Aqui um pequeno trecho do livro, né? Como Letícia falou, é um livro todo ilustrado, especialmente essa cartilha de África. A gente traz muitos mapas, todas as páginas, né? Enfim, muita ilustração, com citações, com autores e autoras, né? Nomes de intelectuais. A gente inicia essa cartilha com a inspiração de Rampateba, que é esse grande pesquisador da tradição oral em África, como o Gregório falou, né, a importância dos provérbios da tradição oral nas práticas linguísticas africanas. Então, a gente traz aí vários exemplos de provérbios em Quimbundo, em Umbundo, mapas linguísticos, uma série de mapas linguísticos do continente africano. Então, é um material bastante ilustrado, com links também de acesso, sugestões, como a Letícia traz na cartilha sobre as heranças, né, africanas no português brasileiro. Essa cartilha também traz sugestões aí de material a ser consultado, links para lives no YouTube, para canais de YouTubers africanos e africanas. Então, é um material rico, espero que vocês gostem. O acesso a gente vai disponibilizar também ali no chat para vocês. A cartilha está disponível também no grupo, no site do Grupo de Políticas Linguísticas Críticas, né? Gratuitamente, download gratuito. E aí, o meu último registro, já passo a palavra para Maria Luísa continuar esse lançamento de hoje, é esse trabalho impecável da Caroba Edições, esse trabalho de design, a Letícia mencionou, é a nossa mais nova parceira aqui, a Caroba Produções e Edições, né?
tem sido especialista na produção, nesse trabalho de design, enfim, todo esse trabalho visual, estético, e fica aqui meu registro, especialmente, né, a Júlia Caroba, que é a empresária aí, a profissional, e que tem levado adiante, né, esse trabalho tão primoroso, tão cuidadoso com as cartilhas, né, e tão sensível. Então fica aqui meu registro, se a Júlia estiver assistindo, um abraço para a Júlia, e também para o seu parceiro de trabalho, o Vitor Teixeira, né, um abraço afetuoso aí, a gente está muito feliz com o resultado, né, enfim, estético, né, e o cuidado estético que vocês deram a essas cartilhas, enfim, a gente sabe que a dimensão imagética, visual, ela é tão importante, especialmente, né, para essa pauta que a gente traz, que essa pauta da diversidade linguística, da diversidade cultural, e de uma luta, né, antirracista, né? Então, que a gente possa mostrar justamente essa beleza, essa potência presente, né, nessa temática e nessa pauta. Então, paro por aqui, retorno a palavra para minha colega Maria Luísa para a gente fazer, então, o último lançamento, né, Maria Luísa? De fato, o trabalho da Caroba é um trabalho de excelência, as cartilhas ficaram belíssimas, a- o projeto gráfico deles foi bem certeiro e conseguiu captar todas as nuances e a beleza de todo o material produzido. Então, agora eu falo um pouquinho do nosso livro aqui do professor Luan Corol, que é Sobressalto. Foi lançado pela editora Viseu em 2025. O professor Luan Corol, ele é mestre em literatura pela UFSC, doutorando em literatura também pela UFSC, sob a orientação do professor Pedro de Souza. Ele é licenciado em letras, língua portuguesa e literaturas pela UFSC, possui licenciatura em pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, foi bolsista de mestrado da Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, professor de língua portuguesa e literatura da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina nas séries finais do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, nomeado por meio de concurso público em 2025. É docente titular no Colégio Marista São Luís, em Jaraguá do Sul. Atuou como professor de língua portuguesa em escolas da Prefeitura de Florianópolis e de Jaraguá do Sul. No âmbito acadêmico, além de escrever artigos científicos, ensaios de crítica literária, com publicações em revistas acadêmicas e livros, contribuiu com o desenvolvimento do projeto de pesquisa Ensino e Extensão em Universidades Públicas. Em 2025, ele lança seu primeiro livro de poesia, Sobressalto, para a editora Viseu. Eu convido agora o Luan para falar um pouquinho desse livro incrível que ele lançou, que tem poemas particularmente belos, e para ele também, ele vai nos dar também, após ele falar um pouquinho do livro, ele vai nos dar uma pitadinha de um momento litero-musical. Luan, a Boa palavra é sua. tarde, boa tarde, professora Maria Luísa, muito obrigado pelo convite, professora Cristina Severo, Letícia Ponzo, Gregório Tito Mia. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje nesse lançamento. Né? As obras que vocês apresentaram são incríveis, né? Eu acompanho o trabalho da Cristine Severo e da Maria Luísa, dessas professoras maravilhosas já há alguns anos, né? Eu fiz licenciatura na UFSC, Cristine foi nossa paraninfa da minha turma, 2018, né? E a professora Maria Luísa foi minha professora no estágio de docência, no ensino fundamental e médio. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre Sobressalto, como esse projeto literário, né, de poesia, mas que é uma poesia muito próxima àquilo que hoje a gente chama, no contexto da pós-graduação em literatura, como uma literatura ligada à partilha do sensível, né? Seria aquilo que o Rancière denomina como uma literatura que também flerta, de certa forma, com um pensamento político. É uma literatura que pensa, né? Então, como eu escrevi esses poemas de 2014 a 2022 em Florianópolis, e foi no ápice da Covid-19 que surgiram assim os poemas mais fortes
e foi a partir disso que eu decidi, então, publicar Sobressalto. Eu vou ler para vocês, então, dois poemas nesse contexto político, no âmbito federal, né, pensando justamente nessa crise do governo federal durante o governo Bolsonaro, que foi muito prejudicial ao desenvolvimento das políticas públicas de saúde e de educação e também da cultura. Filhos sem mátria 1. Caem 100.000 almas, abrem-se feridas, enterramos neste chão nossos irmãos, em valas sem fim. Enjeitados da mátria, sem defesa, só temor. A larva deleita-se em sua forma incompleta. Eis o ciclo de luto, buraco imenso, onde máscaras dantescas caem, dos seguidores que vestiram máscaras, ultrajes e proferiram frases profanas de um covarde na capital do Brasil. 10 de agosto de 2020. O Filhos Sem Mátria, por que em vez de sem pátria, sem mátria? Porque o Brasil tem sido governado desde sempre por grupos de poder muito ligados a uma hierarquia falocêntrica, né? Muito misógina, muito racista, né? Enfim, eurocêntrica. Nesse sentido, as margens sempre ficam dilaceradas, esquecidas, né? E quando a gente pensa, por exemplo, que em 2020 a gente teve uma derrocada nas políticas públicas de vacinação, né? Até mesmo uma disseminação estúpida de discursos anti-vacina, né? A gente verifica então que o nosso país, o que se denomina pátria, na verdade, ele é uma pátria sem mãe, ela é uma pátria sem mátria, né? Quer dizer, não há nenhuma figura, digamos assim, no governo federal em 2020 que pudesse nos garantir um mínimo de dignidade para as classes mais abastadas, né? Então estávamos todos refém de um governo muito ruim, né? Em termos de garantia de direitos humanos. E aí eu leio Filho Sem Mátria 2, Luta no Luto. Daqui vejo a cova grande, onde enterram mais de 100.000, enjeitados da minha pátria, sem defesa, só grande temor. A larva deita em sua forma incompleta. Os insetos não jejuam das 1.000 almas, até zombam de suas faltas. Eis o ciclo de luto, buraco imenso, onde caem máscaras dantescas. De quem vestiu os trajes profanos de um mito, não minto, sou porque sinto. E digo assim, com a voz embargada, que nas veredas veias abertas escorrem, sem juízo, todas as dores do mundo. Me cubro de luto, desconjuro o inimigo e luto. 10 de agosto de 2020. Então, depois de constatado esse status quo violento, né, que deixa toda a população brasileira à mercê devido a um escândalo, digamos assim, de uma falta de direcionamento ligado aos direitos humanos, o que o eu lírico constata? A necessidade de reverter essa situação, de lutar, de resistir, né? Então, é preciso levantar a voz da insurreição lírica, né? A voz da resistência através da poesia, e é um pouco isso que eu mostro em Sobressalto, né? Claro que aqui tem toda uma relação também entre a intersubjetividade e a intrasubjetividade, ou seja, a subjetividade daquele que escreve, do poeta que escreve, e a intersubjetividade entre as vozes que
de certa forma, estão ressoando no contexto sociocultural e político, né, desses últimos anos, de 2014 a 2022. O que a gente nota é, quer dizer, eu noto como poeta, a necessidade de expressar através de um discurso criativo e, ao mesmo tempo, ético, esse contraponto que se faz, que se deve fazer, né, em relação à falta de empatia e à falta de um olhar sensível para o outro, né? Então, é um pouco disso que trata o livro, né? O livro é dividido em 5 partes: a procura do espanto, na escuta, da gravidade às derivas, e conta com um prefácio do professor Pedro de Souza e um pós-fácio da professora Susana Scramin, ambos professores da pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Pedro de Souza também é professor orientador no contexto da pós-graduação em linguística, professor já aposentado, mas que ainda orienta, né? E para finalizar, eu gostaria, né, finalizar minha parte, eu queria cantar uma canção do Edu Krieger, que trata um pouco sobre essa necessidade da poesia, né, na, nesse contexto político muito esquisito, nessas encruzilhadas nas quais nos encontramos hoje, né? Ciranda do Mundo. A profecia, o mundo a se acabar, pelo vagabundo deixou de estar, pelo cirandeiro inteiro vai rodar o mundo, pelo cirandeiro inteiro vai rodar. Dá por ti, dá por mim, roda na ciranda, virar pro sim. Ciranda que vai, ciranda que vem, roda na ciranda que é virar bem. Ciranda. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de mostrar um pouquinho do que eu fiz em termos poéticos, e passo a palavra para Maria Luísa. Tá Maria mutado. Luísa, Eu estou aqui esquecida do microfone. É porque os poemas do Luan sempre tocam bastante. Eu acompanhei alguns dos poemas que o Luan produziu no período em que dei aula para ele, e de fato são poemas de uma grande potência imagética e a potência de tocar a nossa sensibilidade. É, de fato, é uma publicação que reúne essa produção bastante expressiva do Luan, e que ele também tematiza outras questões também, sobre, além da necropolítica, das questões que tocam ao meio educacional e as questões de linguagem, inclusive. Então, eu passo agora a palavra à professora Cristine para a gente fazer o fechamento deste momento aqui, que foi tão encantador e tão cheio de afetividade. Obrigada, Luísa. Então, obrigada, né, Luan, por estar aqui trazendo, né, o seu livro, enfim, e todo o seu envolvimento, né, com a questão política pela via da arte, né, da música e da literatura. E, enfim, deixo aqui também um espaço para fazer esse fechamento, né, se cada um quiser fazer uma fala final, e aí depois a gente pode convidar para o, né, o restante do evento. Passo aqui para minha colega, parceira. Falei para ela uma vez brincando, a minha melhor amiga Ariana, né? Letícia Ponzo. E é muito bom ter amigas arianas, né, Letícia? É, estão na linha de frente, né? Estão
vão na frente, abrindo caminho. Obrigada, Cris. Queria dizer mais uma vez que é sempre um prazer trabalhar aqui com esse grupo, né? Acho que a gente tem um trabalho já de vários anos que vem se consolidando, então é muito bom trabalhar com amigos, né? A gente tem, além das parcerias acadêmicas, essa amizade entre os membros do grupo Políticas, e isso é muito, muito bom, muito legal. E queria pedir, então, mais uma vez, a divulgação aí do nosso trabalho, né? Para que ele possa chegar ao seu destino. A gente sabe que agora uma etapa é a produção, a segunda etapa agora seria a divulgação para que possa chegar ao maior número de estudantes de letras e também de docentes que já estão atuando nas escolas, principalmente escolas públicas, né? Às vezes são docentes que estão há muito tempo, que têm uma carga horária muito alta, salários baixos, muitas vezes não tem tempo para preparar as aulas, e aí o nosso trabalho agora é um trabalho de engajamento e de divulgação desse material para que chegue às mãos desses professores. Então, é isso, a nossa contribuição modesta, e, e seguimos. Muito obrigada a todos que estão aqui. Parabéns, Luan, pela tua poesia, pela tua música. Prazer em te conhecer. Igualmente, Maria Luísa, que a gente siga aí no diálogo nos próximos anos. Um beijão, pessoal. Obrigada, Letícia. Gregório, você gostaria de falar mais alguma coisinha aqui nesse? Aí o Gregório, agora que não tava com a câmera aberta, te excluí, Gregório. Um É, abraço também para ti. tranquilo, prof, tranquilo. Eu queria agradecer o grupo aí de políticas linguísticas que me acolheu no início, lá bem no início do curso da graduação, prof. Cristine, que começou comigo aí o projeto de iniciação científica, bolamos esse plano maravilhoso aí, de fazer cartilha, inclusive temos um artigo publicado também relacionado ao ensino de língua ao mundo, na esfera educacional em Benguela, né? Obrigado pela oportunidade que vocês me deram e me dão de se tornar esse ser acadêmico, científico, né? Vivenciei muitos momentos aqui no Brasil que ajudaram muito no crescimento profissional, acadêmico, intelectual, né? Só me resta mesmo agradecer aí, prof. Cristine, prof. Letícia também. Nos falamos pouco, acho que nos falamos só umas ou duas vezes aí no decorrer do projeto, na entrevista, mas hoje estamos aqui, né? Estamos todos aqui unidos para promover esse conhecimento científico, né? Agradeço aí a todo o pessoal que está na sala aqui, e é isso. Muito obrigado. É a gente que agradece, Gregório. Você está aqui, né? Parceiro aqui nosso nos trabalhos de políticas linguísticas e diálogos, né? Brasil, países africanos. Passo a palavra, então, agora para o Luan, se quiser fazer um fechamento, Luan. Quero agradecer muito à professora Cristine Severo, professora Maria Luísa, pelo convite, pela possibilidade de partilhar um pouquinho da nossa sensibilidade, né, que é desenvolvida no âmbito acadêmico, no âmbito artístico, a professora Letícia Ponzo e Gregório também. Quero dizer também que, se a gente for pensar com Jacques Rancière, que vivemos hoje, desde o século XIX, num regime estético das artes, é preciso, então, quebrar algumas fronteiras, como já se faz muito hoje na universidade, e dar as mãos, né? Eu acho que todo ser pensante e que quer realmente promover mudanças, né? Eu pensando assim nas escolas onde eu trabalho, na UFSC, onde eu faço doutorado, né? Enfim, a gente precisa se unir, a gente precisa realmente criar esses laços que muitas vezes são imprevisíveis, né? Então, uma pessoa que estuda literatura, junto com uma pessoa que estuda linguística, com uma pessoa que estuda educação, a gente precisa é, fazer com que essas paredes elas realmente se tornem portas e janelas e a gente possa se abraçar, possa se encontrar, possa trocar ideias, possa contribuir, né?
e realmente nos deixar contaminar, né? No bom sentido, né, da contaminação, não no sentido de uma pandemia, mas no sentido da amorosidade mesmo, que é algo que o Paulo Freire prega muito, né? Eu só acredito numa educação a partir da possibilidade do amor ao próximo, do amor a si mesmo e do amor ao próximo, né? E isso requer, então, que a gente consiga fazer crítica, que a gente consiga fazer ciência, mas que também consiga se deixar envolver pela literatura, pelas artes, pelo olhar do outro, pela ausculta, que é a grande chave hoje, né, das políticas linguísticas e da literatura, da crítica literária, auscultar, né, escutar o outro, né, abrir então esse olhar e que seja não um olhar só diagnóstico sobre o outro, a partir do outro, com o outro, mas, sobretudo, uma praxis, uma prática política, né, efetiva, que transforme mudanças, transforme a nossa realidade social mesmo, né? Seja no chão da escola, seja no chão da universidade, com qualidade de ensino, com acesso amplo e restrito a todos e a todas a uma educação de qualidade, que não seja também uma educação no sentido de ranking, né? Como a gente ouve muitas vezes falar numa certa administração pública, de colocar quem é melhor, quem é pior. Eu acho que não se trata mais disso, a gente já entendeu isso, né? Ah, o livro é bom, o livro é ruim, a pessoa é boa, a pessoa é ruim, a política é boa, a política não. Não, no sentido da gente tentar realmente aproveitar as possibilidades de encontro e de criação de algo que seja para o bem coletivo. Eu acho que essa é a grande sacada hoje da universidade pública, da UFSC, né? Trabalhar para o bem coletivo, ouvindo o outro e fazendo com que o outro faça parte da nossa existência. Então, é isso que eu queria deixar aqui, uma mensagem meio que Obrigada, Luan. abençoada pelo Paulo Freire. Obrigada, Luan. Muito obrigada. Passo aqui, então, a Obrigado. palavra para minha querida parceira e amiga. Essa é a amiga capricorniana raiz, né? Que trabalha firme, né? Ponta firme, parceira firme. Maria Luísa, né? Trabalhamos aí organizando o livro de políticas linguísticas educacionais, volume 2. Passo a palavra então para você também fazer sua fala, antes da gente concluir esse momento. Raiz é com Sol e Lua em Capricórnio, né? É mais grudada à terra que uma rúcula. Ah, bom, pegando o gancho das palavras do Luan sobre essa importância da amorosidade, do trabalho conjunto, em pensar para além de fronteiras, porque hoje o que a gente tem muito no mundo acadêmico é as disciplinas estanques, como se uma não pudesse dialogar com a outra. E é muito importante esse diálogo entre disciplinas, o diálogo da linguística com a literatura, porque todas trabalham com a mesma materialidade que a linguagem. Então, hoje, não se sustenta mais um trabalho isolado de uma área apenas de acordo com as suas bases epistemológicas, ela precisa também dialogar com outras bases, ver o que está sendo produzido em outras áreas, tentar dialogar e ver que pontos em comum elas podem encontrar e o que elas podem produzir juntas a partir disso. Eu acho que o Grupo Políticas tem, né, liderado pela Crise, com a parceria da Letícia, do professor Alexandre, da professora Charlot, e de outros colegas, que a gente tem um grupo bastante expressivo, né? A gente tem pessoas, por exemplo, da filosofia no nosso grupo, que é a professora Janine, que também tem trazido umas contribuições interessantes para nossas reflexões. Então, esse diálogo que o Grupo Políticas vem fazendo, ele é muito importante para a gente poder pensar a educação e ou estar no mundo de uma forma mais ampla. Então, é um trabalho que tem contribuído bastante nesse sentido, e eu acredito que cada vez mais a gente vai conseguir trilhar nesse caminho também de aberturas, né? E eu agradeço bastante a Cris pela parceria, porque é a minha amiga libriana, então acho que a gente se afina muito bem, porque a gente tem alguns aspectos no mapa astral bastante semelhantes, né? E
Então, tem sido bastante gratificante esse trabalho com a Cris e as pesquisas que eu tenho feito na área também têm sido bastante estimulantes e bastante instigantes, né? Então, eu passo a palavra para a Cris. Cris, para você fechar aí este nosso belo momento. Obrigada, né? Trouxemos aí os astros para brincar um pouco, né, nessa nossa conversa, deixar mais leve. E, enfim, uma outra fronteira aí, para antes de fechar, que a gente também está tentando tensionar, essa fronteira, né, de divisões, graduação, pós-graduação. Então, a gente integra essa parceria com pesquisadoras, pesquisadores, pesquisadores, né, que estão, enfim, em todos os níveis, para que a gente possa realmente ter, né, enfim, todas as vozes e experiências aí presentes. Então, fica nosso agradecimento, né, às estudantes, os estudantes, enfim, esse grupo que é bastante plural e polifônico. Então, pessoal, fica aqui o convite, tá? Hoje a gente ainda tem mais duas mesas, a mesa 2 sobre línguas minoritarizadas, resistências e ativismos, com as colegas do México, que vai ser mediada, né, pelo nosso colega Leonardo Alves, e a mesa 3, que é a mesa dedicada aqui ao tema das artes, da literatura e da música, sobre vozes e autoria latino-americanas, com a nossa professora e colega aqui da UFSC, Rosana Cássia dos Santos, também com Maria Beatriz Cirino Moreira, que é professora de artes, né, pianista, e também com o professor José Henrique Machado, que também é artista e trabalha com cultura popular. Então, fica aqui o convite, às 3 horas, 15 horas e 17 horas. Obrigada, pessoal, quem está assistindo. Obrigada, Letícia, Maria Luísa, Luan, Gregório. Fechamos aqui.